Se vocês tiverem algum problema de som, qualquer coisa, áudio, vídeo, por favor me avisem, falem no chat, ou ligam o microfone para conversar. Também a mesma coisa em relação às dúvidas, não sei como que os outros professores estão fazendo, mas podem abrir o microfone quando quiserem e fazer as perguntas no chat também. Tá bom? Eu tinha feito na primeira aula, nossa, há um mês atrás, eu tinha feito uma provinha com vocês, eu dei uma corrigida. Desculpem até a demora. Eu vou colocar depois as notas para vocês lá no Drive, na minha parte. Eu vi que uma parte de vocês fizeram um testinho online que eu havia colocado. Vou mostrar para vocês, depois eu coloco os resultados lá também. E o que eu percebi é uma coisa, né? Eu percebi a respeito que não teve uma participação efetiva de todos que fizeram, se bem que hoje nós estamos com 20 pessoas aqui na sala e a gente estava com uma turma na primeira aula que eu dei, de, sei lá, de aproximadamente 60 pessoas. Não sei se todos vocês fizeram os testinhos de vocês que estão aqui, mas eu acabei vendo, tendo uma ideia que eu acho que talvez funcione um pouco melhor, porque eu falei que um dos grandes nossos problemas é esse intervalo gigante de aula que a gente tem, de um mês aproximadamente, são coisas, a nossa aula são coisas que a gente deveria ver, na verdade, toda semana. Eu vou conversar com o Gui, eu vi que eles estavam se organizando para fazer algumas aulas durante a semana. Como, infelizmente, aí a gente teve esse problema do coronavírus, espero também que todos estejam em casa, se cuidando. Eu vou tentar me organizar, ver com o Gui um horário também, para a gente até conseguir fazer essas aulas, em vez de a cada um mês a gente alterar essas aulas para fazer toda semana, ou a cada 15 dias, pelo menos, para que vocês possam treinar e a gente vá tirando essas dúvidas. Lembrar que a nossa aula é para a gente estudar um pouco da matemática fundamental, a gente tirar dúvidas, de coisas, desde as coisinhas mais simples de adição, subtração, multiplicação, divisão, e a gente conseguir avançar em algumas coisas novas, né? A gente ficou muito vendo a respeito de operações básicas, eu vou continuar dessa parte, que eu acho que foi onde que eu parei, acho que para todas as turmas, eu acho que eu devo ter avançado um pouco em uma outra turma, mas eu vou começar a partir daqui, porque eu acho que é importante todo mundo pegar isso, beleza? Então é o seguinte, qualquer coisa, vão chamando, se tiver algum problema, se tiverem dúvidas também, beleza? Bom, voltando ao nosso assunto que a gente parou há um mês atrás, a respeito de como a gente faz as operações, a parte de hierarquia de operações. Bom, vocês estão vendo na tela algumas operações, e a gente tinha falado de algumas regrinhas, né? O que são essas regrinhas? É o que a gente faz primeiro e o que a gente faz depois. Bom, primeiro a gente faz sempre das ordens das operações, a multiplicação e divisão, e por último, subtração e adição. Essa é a regra básica. Depois a gente vai para os parênteses. A gente vai para os parênteses e por último para as chaves e para os colchetes. Então, a primeira coisa que a gente faz é sempre fazer as multiplicações e divisões. Essa é a primeira coisa que a gente faz. Em segundo, a gente faz a adição e subtração. E depois, se não tiver, a gente vai para os parênteses, para as chaves e para os colchetes. Essa é a sequência, tudo bem? Bom, a gente fez rapidamente esses exercícios em uma outra turma, só refazendo. Então, na alternativa A, a gente tem 2 vezes 2 menos 2. O que a gente faz primeiro? Multiplicação, 2 vezes 2, 2, menos 2, igual a zero. Ou seja, a gente sempre faz a multiplicação primeiro. Segundo caso, na letra B, 2 vezes 2 menos 2. O que a gente faz primeiro? Até uma pergunta para vocês. O que a gente faz primeiro? A gente faz... Ô, professor, Oi. mas não deveria ser 4? Tipo, 4 menos 2? Perdão, desculpa. Muito bem observado. 4 menos 2, que é igual a
2. Olha só que coisa feia, a gente errando tabuada do 2. Bom, muito obrigado. Normal. Muito obrigado. Continuando. O segundo caso, na alternativa B, a gente tem 2 vezes 2 menos 2. O que que a gente faz primeiro? A gente faz a multiplicação ou a gente faz isso daqui? Vai lá, o que que a gente Eu faz? acho que tem que fazer do conchete primeiro, não é? Dos trequinhos que abre primeiro. Se a Dos multiplicação parênteses. Tá, você tá entre. Isso é isso. muito Dos bem. parênteses. Porque como você vai fazer a multiplicação? Perfeito, não, exatamente isso. A gente vai sempre buscar, primeiro, sempre fazer as operações mais puras, né, que não tem nada atrapalhando. Na verdade, a gente vai olhar para dentro dos parênteses. Dentro do parênteses, a gente vai buscar essa hierarquia aqui agora. Então, assim, a gente não tem uma multiplicação, mas a gente tem uma subtração. Então, a gente vai para dentro do parênteses primeiro. Então, ficaria 2 vezes 2 menos 2, que dá 0. 2 vezes 0, todo número multiplicado por 0 é 0. Tudo bem? Segundo caso, Sim. 2 dividido por 2 mais 2. Bom, primeira coisa, a gente não tem parênteses, então vamos direto para multiplicação e divisão. 2 dividido por 2, 1. 1 mais 2, 3. Tudo bem? Último caso, 2 dividido por 2 mais 2. Primeira coisa, a gente vai buscar as coisas que estão dentro do parênteses. 2 mais 2, 4. Aí a gente faz 2 dividido por 4, que dá? Mandei no chat, quanto que dá 2 dividido por 4? Não precisa nem responder, só no chat. 0,5. Muito bem. E aí, o resto do pessoal não está fazendo conta? Quanto que dá 2 dividido por 4? Vou escrever de novo, minha letra ficou feia. Quanto que dá 2 dividido por 4? Meio. Muito bem. Eu cheguei a perguntar na classe, todo mundo sabe por que 2 dividido por 4 dá meio? Todo mundo sabe chegar nisso? Sim. Você perguntou na sala. Acho que eu cheguei a fazer. Eu fiz a conta em todas as salas. Alguém tem alguma dúvida? Por que isso é verdade? Se você tiver dúvida, fale agora, por favor. Senão eu vou seguir a aula. Porque esse tipo de conta, tá bom, uma pessoa não se lembra. Beleza, vamos lá então. A gente tem essa situação. 2 dividido por 4. Como que a gente chega em meio? Bom, isso é uma divisão, a gente precisa fazer essa divisão. Como a gente faz? 2 dividido por 4. O que que significa uma divisão? Eu quero saber quantas vezes o 4 cabe dentro do 2. Essa é a pergunta que eu tenho que fazer. O 4 não cabe nenhuma vez dentro do 2, então a gente rouba. Como que a gente faz isso? A gente coloca um zero. Porque agora eu consigo falar que o 4 ele cabe uma certa quantidade dentro do 20, tudo bem? Porém, como eu roubei e coloquei esse zero aqui, eu preciso adicionar um zero e uma vírgula aqui embaixo. Agora eu sei quantas vezes o 4 cabe dentro do 20. Ele cabe 5 vezes. 5 vezes 4 igual a 20. Tudo bem? Por que meu chat sumiu? Pera aí. Vocês que perguntaram que não lembrava, tudo bem? Levi e Jéssica, beleza? Dúvidas? Fechou. Vamos seguir então. Bom, aqui foi o exercício que eu pedi para vocês fazerem. Eu gostaria que cada um de vocês fizesse aí no caderno de vocês, rapidinho. Eu vou dar uns 2, 3 minutos para vocês tentarem resolver a letra A, a letra B. E eu gostaria que vocês mandassem as respostas no chat, por favor.
Bom, no meu relógio é 15h41, eu vou dar até as 15h43 para vocês começarem a responder, beleza? 2 minutinhos para vocês conseguirem resolver isso daí. Tá 40 minutos. 40 minutos atrasado. Eu liguei uma hora e falei que já saiu, mas tipo, faz 40 minutos. Você acha que eu devo fazer de novo? Não? Vixe, o do povo deu diferente do meu. Ah, 14, 18, a letra A, 14, 46, 14, 46, 12, 14. Quando vocês forem mandar a resposta, coloquem a e a B, por favor. Beleza, deu 2 minutinhos aqui para mim. Vamos voltar aqui. Cadê meu lápis? Bom, vamos ver se deu isso. A gente tem para respostas igual 12 e 14. Vamos lá, vamos ver. Bom, primeira coisa, o que a gente vai procurar na nossa resposta? A gente vai procurar as coisas que estão mais dentro, na parte inferior dos parênteses, tudo bem? Então a gente vai começar por aqui. Bom, a gente tem 1 mais 2 vezes 1. Então vamos copiar o resto. Tá? A gente vai copiar o resto. 1 mais 2 vezes 1 mais 2 vezes 1, 2. Tudo bem? Bom, vamos continuar buscando as coisas que estão dentro dos parênteses. 2 vezes 1 mais 2 vezes 1 mais 2, 3. Tudo bem? Bom, uma pergunta. Esse parênteses aqui, posso tirar ele? Ele faz alguma diferença na conta? Pode tirar. Pode tirar? Todo mundo concorda? Pode tirar, porque ele não está fazendo nada. O parênteses ele só serve para a gente separar uma operação. Se a gente não tem nada dentro desse parênteses, além desse único número, a gente pode deletar esse parênteses. Então, o que ficaria 2 vezes 3. Então, a gente tem 2 vezes 1 mais 2 vezes 3, 6. Tudo bem? Vamos continuar aqui na frente. 2 vezes 1 mais 6, 7. Tudo bem? A mesma coisa. Eu posso tirar essas chaves aqui? Posso, não faz diferença nenhuma. 2 vezes 7, 14. Tudo bem? Quem falou 14, beleza. Certinho. Alguma dúvida? Não? Tá, vou entender. Bom, segunda parte. Segundo exercício. Como que a gente faz isso daqui? Mesma coisa, a gente tem que procurar dentro dessa expressão o que a gente consegue resolver dentro dos parênteses das chaves. Então a gente vai começar com esses carinhas aqui. Tudo bem? É importante, eu lembro que em uma das classes eu pedi para alguém resolver na lousa isso. E a pessoa, ela foi resolvendo, mas ela só foi resolvendo o que ela fazia, ela não copiava a expressão inteira de volta. Eu recomendo que vocês sempre copiem a expressão toda vez que vocês resolverem algum pedaço dela, para que vocês não se confundam, tudo bem? Então a gente fez aqui 1 mais 2, 3. Beleza? A mesma coisa, a gente tem um parênteses aqui, esse parênteses ele não faz diferença nesse caso da conta, então a gente pode tirar ele. Beleza? Vamos copiar o resto. 4 mais 2 vezes 3 vezes 3, que é o que ficou, 9. Mais 1 vezes 2. Bom, mesma coisa. A gente tem aqui agora o quê? 2 vezes 9 aqui e um parênteses que a gente pode tirar ele daqui, que ele não está
interferir na conta, tudo bem? Bom, vamos copiar tudo de novo. 4 mais 2 vezes 9, 18, mais 1 vezes 2. Tudo bem? 4 mais 18 mais 1 dá 23 vezes 2. Quanto que dá isso? Mesma coisa, esse parênteses não faz diferença. Ai, era vezes 2. Isso. Eu coloquei mais 2 na última. Por isso que é importante sempre, a gente sempre copiando a expressão, porque, inclusive, foi até bom que você falou que você cometeu esse erro. Porque acontece o seguinte, para cada expressão que você vai fazendo, você pode conseguir conferir se os sinais que você está colocando são os mesmos da expressão. Tudo bem? Isso é uma coisa muito importante, você conseguir verificar isso. Porque se você muitas vezes não copia a expressão inteira, pode acontecer de aqui no final, realmente, você colocar um mais. E aí, o nabo vem. Tudo bem? Então, isso daqui Sim. dá 46. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Não? Vou continuar, então. Se alguém tiver alguma dúvida, vai mandando no chat, por favor. Vai escrevendo, se vocês têm alguma dúvida. Se quiser perguntar alguma coisa também, beleza? Bom, aqui é uma coisa bem simples, que eu gosto de utilizar sempre o 2, porque isso aqui foi exatamente a questão das provinhas, né? Foi o primeiro exemplo. Que vocês olharam, 2 mais 2. É isso mesmo? Porque o 2 mais 2 todo mundo sabe. 2 mais 2 é 4, certo? Acho que não tem muito segredo. 2 menos 2 é 0. O que acontece quando eu começo a brincar com esses sinais? Quanto que dá menos 2 mais 2? É aí que a gente começa a complicar um pouco. Quanto que dá menos 2 mais 2? Joguem no chat aí. 0. Todo mundo concorda que é 0? Oi, pessoal, desculpa, deu um problema aqui no microfone. Todo mundo concorda que é 0. Uma coisa que a gente pode fazer e reescrever, isso ajuda bastante, apesar de a gente estar falando de 2, é aquela coisa, quando a gente começar a botar x e y nas coisas, esse tipo de movimento que eu vou fazer vai ajudar bastante, que são aquelas regras que a gente pode pegar o menos 2 e o mais 2 e a gente pode trocar eles de lugar. Isso aqui é a mesma coisa aqui, mais 2 e menos 2. Ou seja, é exatamente a conta de cima. Tudo bem? 2 ou mais 2 menos 2 é igual a 0. Quanto que dá menos 2 menos 2? Joguem no chat aí, rapidão. Quanto que dá menos 2 menos 2? Menos 4, menos 4. Alguém tem dúvida que isso é menos 4? Alguém aí que está na sala tem dúvida que isso é menos 4? Se tiver, fale agora. Porque é o seguinte, só para a gente reforçar, caso alguém tenha dúvida. Eu tenho 2 números negativos. E eu junto com outros 2 negativos, como é o caso desse exemplo aqui. Eu tenho, por exemplo, 3 números negativos. Na verdade, aqui eu estou fazendo menos. Imagina que isso aqui fosse um mais. Se eu junto 3 números negativos com 2 números negativos, isso aqui teria que dar 5 números negativos. 1, 2, 3, 4, 5. Tudo bem? Sim. Bom, então, menos 2 com menos 2, menos 4. Quanto que dá menos 2 menos menos 2? Dá 0. Muito bem, porque o que está acontecendo aqui? É uma coisa que muita gente confunde. E as regras de sinais? Aqui eu tinha menos com menos que vai dar mais. Por que nesse caso aqui eu não aplico a regra de sinal e aqui eu vou aplicar menos com menos dá mais? Ou seja, isso daqui é menos 2 mais 2. Por que isso vale para a letra E, mas não vale para a letra D? Qual que é a diferença de eu aplicar a regra de sinal aqui e de eu aplicar a regra de sinal aqui? O parênteses está multiplicando. Toda vez que tem um parênteses, está multiplicando.
Exato. Então, o que, que é a regra de sinais? A regra de sinal, ela só vale para que tipo de operação? Quando a gente tem, é puramente multiplicação e divisão, tudo bem? Quando a gente está fazendo soma e subtração, a gente não tem a aplicação da regra de sinais. Uma forma bem simples de ver é basicamente quando eu tenho um sinal grudado no outro, que é esse caso aqui. Eu tenho um menos e um menos logo um seguido do outro. Tudo bem? Então eu teria menos 2, esse menos 2 ele é igual a mais 2, aí a gente resolve. Menos 2 mais 2 a gente viu que é zero. Tudo bem? Dúvidas? Sinais iguais somam os números e repetem o mesmo sinal. Alguém mandou uma interrogação. Quem mandou a interrogação? É uma dúvida? Ou Eu só não tava entendendo como que funcionava o negócio aí. é a Vitória que falou? Isso. Você entendeu, Vitória, ou não? Mais ou menos. O que, que você entendeu mais ou menos? O último lá, por que que um aplica o jogo de sinal e o outro não? Tá, porque é o seguinte, vamos lá. Esse caso aqui, isso daqui é uma subtração, tudo bem? Isso aqui é uma subtração, a gente está fazendo uma subtração. Nesse caso aqui, quando eu tenho menos e um menos em parênteses, isso daqui é a mesma coisa que se eu escrevesse menos 1 vezes menos 2. Deixa eu fazer um tracinho mais fino. Menos e menos. Tudo bem? Aqui, nesse caso aqui, eu tenho uma subtração, eu não tenho uma multiplicação e divisão. A regra de sinal, eu só vou aplicar quando eu tiver uma multiplicação, que é esse caso aqui. O que eu estou fazendo, na verdade, eu estou multiplicando o menos 1 vezes o menos 2. Quando eu tiver multiplicação e divisão, eu posso aplicar a regra de sinais. Então, nesse caso, eu teria menos 2, menos 1 vezes menos 2 dá mais 2. Tudo bem? Ficou um pouco mais claro ou não? Ficou. Obrigada. Imagina. Agora eu entendi. Entendeu mesmo? Entendi mesmo. Professor, Oi. assim, vê se eu tô certo ou se eu tô bugado. Então, no caso, na adição e na subtração, sinais iguais somam os números e repetem o mesmo sinal. Sinal diferente, subtrai os números e repete o sinal do número maior. E na multiplicação e na divisão, sinais iguais positivo e sinais diferentes negativo. Tô certo? Nossa, peraí, você falou tanto que eu acho que você tá, pelo que eu entendi. A questão é, quem que tá falando? Como que é o seu nome? Sou eu, Jack. Jack, é o seguinte, o que que acontece? Na adição e na subtração, o que eu entendi que você falou foi, você vai ter que sempre pegar o valor numérico, só o módulo, sem sinal, o maior valor, e você vai juntar. Pega o caso das bolinhas aqui do lado, tá vendo? Nesse caso aqui, as azuis elas representam os números positivos e as vermelhas os negativos. Você tem 4 valores, você tem 4 bolinhas, 4 valores positivos e 3 negativos. Quando você junta, vai sobrar a diferença delas, que eu acho que foi o que você falou. Quando eu tenho sinais diferentes, vai ficar o resto do número, perdão, vai sobrar o resto e você vai colocar o sinal do que tinha mais valor, certo? Foi isso que você falou? Isso. Quando a gente tem a questão da multiplicação, aí a gente aplica a regra dos sinais. O que é a regra dos sinais? Ela vale sempre para multiplicação e divisão. Se você estiver multiplicando ou dividindo 2 números positivos, isso resulta num número positivo. Se você estiver multiplicando ou dividindo 2 números negativos, isso resulta num número negativo. Se você estiver multiplicando ou dividindo sinais diferentes, perdão, aqui é positivo, tá? Menos com menos é positivo. Se você estiver multiplicando ou dividindo valores de sinais diferentes, isso dá sempre negativo.
Isso só vale para multiplicação ou para divisão. Quando a gente tiver uma soma ou adição, aí você tem que ver o que você tem em maior quantidade. Se você tem em maior quantidade um número positivo ou um número negativo. Tudo bem? Beleza? Tranquilo. Podemos seguir? Uhum. Bom, vamos lá então. Vamos fazer. Aqui a gente tem a regra de sinais, na multiplicação e na divisão. Bom, esse aqui é o exemplo que eu acabei de dar para vocês. O que significa isso? Lembrem que o número 1, que foi uma das coisas que eu falei na primeira aula, ele é o quê? Ele é o elemento neutro da multiplicação, ou seja, qualquer número que eu multiplicar por 1 dá sempre esse qualquer número. Por exemplo, se eu fazer 1 vezes 2, dá 2. Se eu fazer 1 vezes y, quanto dá isso daqui? Dá y, certo? Ou 1 multiplicado por qualquer número é esse qualquer número. Então, se eu colocar 2 menos 1 vezes menos 2, eu estou mantendo a expressão da mesma forma que ela é. Eu só acrescentei o número 1 e ele não vai alterar de nenhuma forma esse resultado. Por que eu fiz isso? Para poder enxergar um pouco melhor que aqui a gente tem um menos vezes um outro menos. Pela regra de sinal, menos com menos dá mais. Tudo bem? Então aqui eu teria 2 vezes 1 menos 2, 1 menos 1 vezes menos 2, menos com menos, dá mais 2 mais 2 é igual a 4. Tudo bem? Dúvidas, pessoal? Não. 2 vezes menos 2, eu tenho um número positivo e um número negativo. Ou seja, mais com menos, isso aqui vai dar menos. 2 vezes 2, 4. Tudo bem? Aqui eu tenho menos com menos, ou seja, eu tenho esse caso aqui. Menos com menos dá mais. Então, dá mais. 2 vezes 2 dá 4. Aqui eu tenho o seguinte, uma dica. Se vocês tiverem várias multiplicações ou várias divisões primeiro, o que vocês podem fazer é fazer separado os sinais e o valor numérico. Por exemplo, vamos esquecer que existam esses sinais negativos na letra D. Esqueçam que esses sinais negativos estejam aqui. Quanto que dá? 2 vezes 2 vezes 2. Quanto que dá isso? 8. Muito bem. Agora vamos pensar nos sinais agora. Se eu fizer, primeiramente, menos com menos, dá quanto? Mais. Agora se eu fizer esse mais com esse menos aqui, dá quanto? Dá menos. Então, esse resultado dá menos 8. Só para repetir os sinais. Aqui eu tenho menos com menos, que dá mais com menos dá menos. Então, é esse menos aqui. Tudo bem? Bom, a mesma coisa para a letra E. Falem para mim aí no chat quanto que dá a letra E, por favor. Já com o valor, com o sinal correto. 16. Dá 16 positivo ou negativo? Positivo, muito bem. Por quê? Menos com menos, mais com menos, menos com menos, mais. Então, 16 positivo. Uma pergunta meio bobinha. 16 positivo é igual a 16? Sim. Sim, tudo bem, é uma questão de notação só. É só para a gente afirmar isso. A gente pode tanto pôr mais na frente, como não pôr, mas a gente sabe que é positivo. Beleza? Dúvidas? Alguém pode só me responder que horas termina a aula, por favor? Eu acho que é 16h50, mas eu não tenho certeza. É 16h50? Que horas que começou? Sim, alguém já respondeu. Acho que começou 3h30. Beleza, então, perfeito. Vamos continuar, então. Bom, pessoal, a gente vai começar a entrar numa parte um pouquinho mais chata.
A gente só estava trabalhando com os números naturais e inteiros. Só uma pergunta, vocês já estudaram conjuntos numéricos com algum outro professor? Sim, já que vocês estudaram, vocês... O Andrei. Muito bom. Então vocês estão manjando tudo de conjuntos numéricos, né? Então vamos dar uma recapitulada. Vamos lá, qual que é o primeiro conjunto numérico que a gente estuda? O mais básico de todos. Naturais. Muito bem. Conjunto dos naturais. Quem são os naturais? Qual que é o primeiro número dos naturais? É o 0. Muito bem. E depois do zero? 1. Muito bem. Então você... Oi. Isso aí. Ele é um conjunto. Ele é conjunto finito ou infinito? Infinito? Muito bem. Infinito. Ele é um conjunto infinito. Oh, meu Deus, que símbolo infinito maldito. Beleza. Qual que é o próximo conjunto, depois dos naturais? Os inteiros? Muito bem. Eu só ouço quase uma voz respondendo. Cadê as outras vozes? Quem são os conjuntos dos inteiros? Menos 3, menos 2, menos 1, Bom. 0, 1, 2, 3 e vai indo. São todos os números negativos, né? E os positivos. Na verdade, não todos, porque a gente só está falando de números inteiros, que não tem uns quebradinhos decimais no meio, né? Da mesma forma, ele é um conjunto infinito. Qual que é maior, o conjunto dos naturais ou dos inteiros? Dos inteiros. Todo Porque mundo, tem os negativos também. todo mundo acha que o conjunto dos inteiros é maior que o dos naturais? Bom, tá todo mundo errado. Se a gente está falando de dois conjuntos que são infinitos, não tem como a gente mensurar se um é maior que o outro, tudo bem? A gente não consegue medir o infinito. É só uma... podem dar risada, não dá para saber. São conjuntos iguais. Assim, não dá para a gente falar, esse é maior que esse, tudo bem? Bom, depois dos inteiros, quais que a gente tem? Os reais. Não. Racionais. Muito bem. Qual que é o símbolo dos racionais? Qual letra representa os racionais? É o quê? Muito bem. O nosso Q. A gente tem uma fórmula meio doida de escrever o conjunto dos racionais. Porque é o seguinte, dê um exemplo de um número racional que não estava nos inteiros e nem nos naturais. Dá um exemplo aí no chat. Sei lá, 1/4? Alguém falou 1/4. 1/4 está aqui dentro? E não estava nos naturais e nos inteiros? Sim. Por exemplo, esse número aqui, ele é um racional? 4/2? Sim. Ele é um número natural? Ele é. Todo mundo concorda que 4/2 é um número natural? Sim. Ele é também um número natural. Mas a gente tem uma fórmula muito específica para escrever os números racionais. Qual que é essa fórmula? Porque É o diferente... 0, porque... alguma coisa? Não, na verdade, é porque é o seguinte, os naturais e os inteiros é muito fácil a gente escrever. São números inteiros, os naturais são todos não negativos, e os inteiros, os não negativos, positivos e o zero. Os racionais, qual que é a melhor frase para a gente descrever os racionais? São todos aqueles números que podem ser escritos na forma de uma fração, tudo bem? Tal que o B ele seja diferente. Peraí. Oh, meu Deus. Tal que o B seja diferente de zero. Ou seja, todo número que pode ser escrito na forma de fração é um número racional, tudo bem? Pode ser um inteiro, um natural, tanto também. Depois dos racionais, a gente tem quem? Os reais? Não, tem um outro ainda. Os irracionais? Muito bem, Lorena.
Olha, tem duas formas, dependendo da literatura, que vocês vão encontrar. Pode ser um Q com tracinho em cima, ou pode ser o I. Eu prefiro particularmente o Q, tudo bem? Para representar os números irracionais. É uma forma matemática um pouco mais correta, mas alguns lugares aceitam o I também. Bom, quem são os números irracionais? São todos aqueles que não são racionais, ou seja, são todos aqueles números que não podem ser escritos na forma de fração. Tudo bem? Não existe na forma de fração. Me deem um exemplo desse número que não pode ser escrito na forma de fração. Que número que não dá para ser escrito na forma de fração? Qualquer número, A Lorena respondeu. qualquer número onde a raiz quadrada não for exata. Muito bem, um exemplo é raiz de 3. Raiz de 3 não tem uma raiz real. Vamos falar, não tem uma raiz real, ela tem uma raiz irracional. Um outro exemplo matemático muito bom, o número π. O número π, ele é um número irracional, ele equivale a 3,1415, 92 e assim por diante. Tudo bem? A gente tem o número de Euler também, eu não vou arriscar, mas eu acho que é 1,7 alguma coisa. Enfim, temos vários números irracionais. E por último, qual é o último conjunto numérico que a gente tem? Agora sim, o conjunto numérico. Os racionais hoje os reais. O conjunto dos reais. Quem é o conjunto dos reais? Ele é o conjunto dos irracionais com o conjunto dos irracionais. É a junção desses dois caras. Tudo bem? O conjunto dos reais é o maior conjunto. A gente tem um conjunto paralelo, que é o conjunto dos complexos também, mas que a gente não vai ver aqui, gente. Tudo bem? Bom, o que a gente basicamente estudou? Quando a gente estuda essas operações numéricas, a gente estava estudando essa parte aqui. O que a gente vai entrar para ver agora são essa parte aqui. Tudo bem? A gente vai voltar para cá. Bom, só um minutinho, pessoal. Eu recebi uma encomenda no iFood, e aqui uma pouco me entregue, mas ainda não quer falar. Pronto, pessoal, desculpa. A gente tem ordens de grandezas que a gente pode separar um número. Vocês podem ver na tela aí que a gente tem os números inteiros, que são todos os números que vão ficar, falando de uma maneira bem simples, todos os números que estão à esquerda da vírgula. E os números decimais são todos os números que estão à direita da vírgula. Como que a gente pode separar esses números através das ordens de grandeza desses números? Se vocês olharem o primeiro exemplo, o 123, a gente pode escrever o 123 de uma outra forma. Como? A gente vai pegar o 1, esse 1, qual é a grandeza dele? Qual que é a unidade de grandeza desse 1? Que é o 100. A centena. Muito bem, é a unidade de centena. O 2 é a unidade de dezena. E o 3, a unidade. Tudo bem? Por que eu estou fazendo isso? Porque isso é muito importante para a gente fazer as operações de adição, subtração, enfim. Bom, como que a gente pode reescrever esse valor, esse número, 123? A gente pega o 1, multiplica por 100, que é a centena, o 2, que é a dezena, e o 3, que é a unidade. Se vocês fazerem essa conta, 1 vezes 100, mais 2 vezes 10, 3 vezes 1, vocês vão chegar em 123. A mesma coisa vale para a alternativa B. O 3 é a centena, o 1 a dezena e o 2 a unidade. Bom, e como que a gente faz em relação agora ao 0.123? Como que a gente fala isso, na verdade? Como que a gente fala isso? Alguém arrisca aí?
Deu. Porque é o seguinte, 123 todo mundo sabe falar. Se você precisar falar para alguém 0.123, como que você fala esse número? Sem falar 0.123. Qual que é o nome disso daí? Alguém arrisca? Cadê o chat? O chat fica sumindo. Um décimo, não. 0.123. Como é que a gente fala isso, gente? Bom, primeira coisa, a gente tem que saber quanto que a gente tem aqui, tudo bem? Tem várias formas para a gente escrever. Qual que é a forma mais simples? A gente vai fazer a mesma coisa como a gente fez para os inteiros. A gente vai pegar esse 1, esse 2 e esse 3. Qual que é a unidade de grandeza desse 1 aqui? Um milésimo? 0.1. Vamos separar. A gente pode separar isso de uma forma que é 0,1 mais 0,02 mais 0,03. Por quê? O que acontece? O 1 ele está em qual posição? Na posição dos décimos. Décimo. O 2 está na posição dos centésimos. Centésimo. E o 3 no milésimo, tudo bem? Então a gente pode reescrever isso de que forma? Isso daqui é 0,1 vezes, perdão, 1, ele está na casa dos décimos, o 2 está na casa dos centésimos, e o 3 na casa dos milésimos, tudo bem? Então quanto que a gente tem, na verdade? A gente tem, peraí, como que a gente fala isso? A gente tem o quê? 2 décimos, perdão, a gente tem o quê? 1 décimo, 2 centésimos e 3 milésimos. Tudo bem? Dúvidas? Não? Isso, pessoal, é só para a gente ver como que o número é formado, como que é a estrutura de um número. Tanto de um número inteiro quanto de um número decimal. Um número pode ser ao mesmo tempo, um número pode ter ao mesmo tempo, como é o caso da letra D, a parte inteira e a parte decimal. Tudo bem? Então, como que a gente como a gente separaria da mesma forma esse número? A gente tem 3 unidades, ou seja, 3 vezes 1. A gente tem quantos décimos? A gente tem 1 décimo, e a gente tem, perdão, e quantos centésimos? 2 centésimos. Tudo bem? Não se preocupem, vocês não precisam ficar fazendo isso. Isso é só para a gente realmente entender a estrutura. Que o número tem a sua parte inteira e a sua parte decimal. Vocês precisam saber como, se vocês precisarem separar isso, por exemplo, como vocês fariam. Tudo bem? A Ellen falou 123 milésimos. Está correto, Ellen, também. Você também pode falar que a letra C ela é correspondente a 123 milésimos. Está correto da mesma forma. Bom, vou dar para vocês mais uns 5 minutos. Eu gostaria que vocês fizessem essas contas aí. Aí eu vou resolver uma por uma com vocês. Tentem resolver essas contas agora e vão falando os resultados no chat, por favor, uns 5 minutinhos.
E aí, pessoal, dando certo? Alguém já mandou, a Gabi já mandou A e B, 2.458. Não, é 2.458 e B 3,51. Quero saber a D. Quanto dá essa D sem usar a calculadora? Vamos lá, pessoal, mais um minutinho. Bom, vamos ver o que vocês mandaram. Oh, mandaram D aí, C, beleza. A D exige muito de mim, não exige, não, vamos lá. Bom, vou fazer com vocês. Vou fazer com vocês agora, só para a gente confirmar. Espero que eu não erre, né? A gente inventa a conta, mas não faz a resposta. Vamos lá. Bom, a primeira conta que a gente tem é 3.457 menos 999. Letra A. 3.457 menos 999. Isso daqui, né? Isso. Bom, regra de toda operação de subtração e adição. Vocês têm que colocar quais são as unidades embaixo, a posição de unidade embaixo de posição de unidade. Então aqui, ó, 999, a gente tem unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena e milhar. Quando a gente for fazer essa conta, a gente tem que pôr um embaixo do outro. Subtração, regra de subtração, maior sempre vai em cima, tudo bem? Menor sempre vai embaixo. Então, a gente basicamente coloca aqui unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, milhar embaixo de milhar. Ah, mas o 999 não tem milhar. Ele tem, é o zero, mas a gente não vai pôr porque não vai fazer diferença aqui para a gente. Tudo bem? Bom, vamos fazer essa conta. 3.457 menos 999, a gente começa pela unidade, dá para subtrair 9 de 7? Não dá. Então, como fazemos? Empresta do 5, tudo bem? Pessoal, só para antes de continuar, falar a mesma coisa que eu falei na primeira aula. Eu sei que para alguns de vocês isso pode ser bem simples, pode ser bem fácil, mas para outros não. Então vamos ter humildade só nesse comecinho, aí eu sei que depois vai complicando para todo mundo, tudo bem? Bom, como que a gente faz isso? A gente vai começar pelas unidades. Dá para subtrair 9 do 7? Não dá, a gente precisa emprestar do 5. Quando a gente empresta do 5, a gente está emprestando o quê? 10 valores aqui. Então a gente vai pôr um 1 aqui. O que é esse 1? Significa que eu tirei 10, eu tirei uma dezena daqui, o 5 tinha 5 dezenas, só vou fazer isso uma vez. O 5, ele é o quê? 5 vezes 10, 50. O que eu estou fazendo? Eu vou tirar uma dezena daqui, isso daqui vai ficar 40, aqui ficaria como se fosse 40, e essas 10 dezenas que eu peguei daqui, eu vou colocar no 7. Então é como se eu estivesse pegando 7 mais 10, ficando 17. Por isso que a gente coloca esse 1 aqui, porque a gente está fazendo a subtração, na verdade, de 17 menos 9 agora. Isso aqui vai dar 8, tudo bem? Só vou fazer isso uma única vez. Agora a gente vai para o 4 e o 9. É a mesma coisa, não dá certo. O que eu vou fazer? Eu vou emprestar do 4.
Eu tenho 4 centenas, eu vou tirar uma centena daqui e vou colocar aqui. Tudo bem? Agora eu tenho 14 menos 9. 14 menos 9, eu tenho 5. Tudo bem? Vou fazer a mesma coisa agora para a centena. 3 menos 9 não dá, vou emprestar. Vai ficar 2, vou emprestar um para cá. 13 menos 9 dá 4. Aqui, agora, eu tenho 2 que sobraram, é como se eu tivesse o 0 aqui. 2 menos 0, 2. Tudo bem? Então, a resposta é 2.458. Beleza, pessoal? Dúvidas? Não sei se alguém tinha Não. dificuldade em relação a isso, tudo bem? Se tem alguma dúvida, por favor, fale no chat ou se pronuncie no microfone. Todo mundo entendeu? Mais alguma dúvida? 1.01. Então vamos para essa daqui agora. É a mesma coisa, a gente tem que colocar unidade embaixo de unidade para fazer adição e subtração com números decimais. O número 1, ele é unidade. O 0, o 0, ele é o quê? Qual que é a unidade do 0 aqui? Desse 0 aqui? Ele é a primeira unidade, certo? Que é os décimos. Décimos e centésimos. Vamos pôr com letra minúscula, na verdade. Décimos e centésimos. No 2 a gente tem unidade e centésimo. Então a gente vai colocar um embaixo do outro. 1,01, 2,5. Tudo bem? Posso colocar um 0 a mais aqui? Pode. Todo mundo. O 5 não era para ser décimo? O 5 era para ser décimos, isso. Eu só notei errado aqui. Décimo, perdão. Muito obrigado. Então a gente tem unidade, décimo e centésimo. Posso colocar esse 0 aqui que eu coloquei? Posso. Não estou acrescentando nada na minha conta, nada no meu valor. Eu só vou colocar aqui para me facilitar a fazer a adição. Porque aí eu somo 1 mais 0, 1. 0 mais 5, 5. Copio a vírgula, 1 mais 2, 3. Então, a nossa conta é 3,51. Tudo bem? Dúvidas? Agora vamos para as mais chatinhas. Que é a letra C e a letra D. Menos 0,01 vezes, então basicamente, menos 0,01 vezes 2,5. Pessoal, mesma coisa em relação à posição. Só que aqui eu tenho duas opções de conta que eu posso fazer. 0,1 vezes 2,5, ou eu posso fazer 2,5 vezes 0,1. Só um detalhe, na multiplicação eu não preciso colocar exatamente essa ordem aqui, dezena, centena. O que eu faço? Eu só alinho os números, tudo bem? Na parte direita. Eu posso fazer as duas multiplicações, tanto a da esquerda, que eu escrevi, quanto a da direita. Tem uma mais fácil, tem alguma que é mais difícil? Qual vocês fizeram? Qual vocês preferem fazer? Eu prefiro fazer quando o número de baixo é menor, porque é mais rápido. Na verdade, é exatamente isso. A melhor forma de você fazer uma multiplicação é sempre colocar um número menor embaixo. Como que funciona o processo da multiplicação? A gente vai pegar número por número, então eu vou começar pelo 5, e depois eu vou partir para o 2. O que eu vou fazer com o 5? Eu vou sair multiplicando ele, eu vou sair multiplicando o 5 por todo mundo. Então eu vou multiplicar 5 vezes 1, 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. Aí eu parto para o 2. Como o 2 está na frente do 5, a multiplicação do 2, ela vai começar, eu vou colocar, na verdade, um mais aqui, e os resultados eu vou colocar a partir desse mais. Então, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 1, 2. Bom, vou somar tudo isso, 5 mais esse mais, que na verdade eu vou substituir esse mais aqui por um 0, dá na mesma coisa. 5 mais 0, 5,
0 mais 2, 2. 5 mais 0, 5. E 2. Tudo bem? A questão agora é a vírgula. Onde que a vírgula vai? O que eu vou fazer é contar a quantidade de números decimais que eu tinha na minha operação. Quantos números decimais eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3. Então, eu vou pegar a minha vírgula, saindo da direita, e vou andar 3 casas. 1, 2, 3. Ou seja, a minha vírgula vai aqui. Tudo bem? Dúvidas, pessoal? Não? Não? Então, vamos lá. Agora eu só quero saber o que vai fazer com esse menos. Ah, muito bem. Excelente pergunta. Vamos voltar. Cadê? Peraí. Aqui. Boa pergunta. Eu já tinha esquecido do menos. Então, o que acontece? A gente tem que essa multiplicação, esquecendo o negativo, o valor, ela é igual a 2,525. 2 inteiros, 2 unidades e 525 milésimos. Esse resultado, ele é positivo ou ele é negativo? Negativo. Por que negativo? Porque eu estou multiplicando um número negativo com um número positivo. Ou seja, eu tenho menos com mais. Isso dá menos. Tudo bem? Quem perguntou? Em relação ao sinal? Eu ia pela quantidade de números. Não, aqui como é uma multiplicação, você tem que fazer a regra do sinal, que é menos com mais dá menos. Tudo bem? Sim. Eu só vou pela quantidade quando eu tenho adição e subtração. Tá bom? Ok. Bom, vamos para essa última continha. Menos 1,48. Menos 1,48 dividido por menos 1,4. Menos 1,4. Bom, pessoal, como que a gente faz essa divisão aí? Primeira coisa, a gente vai esquecer os sinais, a mesma coisa, a gente vai se preocupar com os números. Vamos fazer essa divisão aqui, então. A gente vai montar a nossa divisão. Tudo bem? Bom, primeira coisa, para a gente iniciar a nossa divisão, antes de qualquer coisa, eu preciso igualar as casas... Não tem um 8 depois? Então, eu ia falar isso. É Tem. 1,848. Nossa, obrigado. 1,848. Isso daqui, né? Muito obrigado. 1,848. O que fica mais cabuloso ainda. Então, vamos lá. A gente tem essa divisão. Primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que igualar a quantidade de casas decimais dos dois lados. Aqui eu tenho uma casa, 2, 3 casas. E aqui eu tenho uma. Então eu preciso igualar. O que eu vou fazer? Eu vou colocar mais 2 zeros aqui. Por quê? Assim eu igualo a quantidade de casas decimais. Tudo bem? Esse é o primeiro ponto. Fiz isso. O que eu vou fazer em seguida? Eu vou tirar a vírgula. Tudo bem? Eu tirei a vírgula. Agora eu vou fazer essa divisão que ficou, que na verdade é 1.848 dividido por 1.400. Tudo bem? Ou seja, 1,848 dividido por 1,4 é a mesma coisa que dividir 1.848 dividido por 1.400. Dúvidas em relação a isso? Não? Alguém tem Só dúvida? sei que eu já errei porque eu não coloquei esses 2 zeros. Tem que colocar. Você obrigatoriamente tem que colocar. Você tem que igualar. Você tem que obrigatoriamente igualar as quantidades de casas decimais e depois tirar a vírgula. Porque a gente não consegue fazer essa divisão
é muito complicado você fazer a divisão com a vírgula. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que transformar essa divisão de números decimais em uma divisão só de números inteiros, que elas são equivalentes, elas são iguais, o resultado vai ser o mesmo. Tudo bem? E se fosse o contrário? Se fosse a divisão ao contrário, se fosse 1,4 dividido por 1,848. Se fosse isso, né? É a mesma coisa, você vai ter que igualar o número de casas decimais. Aqui eu tenho 1, 2, 3. Aqui eu tenho 1. Então, eu vou colocar 2 zeros aqui e vou tirar a vírgula. Beleza? Mas aí entra aquela coisa de colocar o 0, embaixo, né? Não entendi. Ah, sim. Sim, porque o 1400 ele é menor que o 1848, com certeza. Aí, quando eu for começar a divisão, isso é a segunda coisa que eu vou ter que pensar. Quantas vezes o 1848 cabe dentro do 1400? Tudo bem? Bom, continuando a nossa divisão aqui, agora eu vou começar essa divisão aqui. Vamos lá. Primeira coisa é a pergunta: quantas vezes o 1400 cabe dentro do 1848? Uma vez. Uma vezes 1400, 1400. Faço a subtração, 8 menos 0, 8, 4 menos 0, 4, 4 menos 8, 4, 1 menos 1, 0. Dá para dividir 448 por 1400? Não dá. Então o que eu faço? Eu roubo. Eu coloco um 0. Eu coloco um 0 aqui. Como eu coloquei esse 0, eu obrigatoriamente preciso colocar uma vírgula aqui. Aí eu continuo a divisão. Quantas vezes o 1400 cabe dentro do 1480? Essa é a pergunta. Quantas vezes vocês acham que cabe? Tem que fazer a conta. Uma vez 1400 dá 1400. Duas vezes 1400 dá 2800. 3 vezes 1400 dá quanto? 4.200. 4 vezes 1400 dá quanto? 5.600. Então, a gente para aqui, né? Ou seja, 3 vezes 1400, 4.200. Tudo bem? Aí a gente faz a conta. 0 menos 0, 8 menos 8, 8 menos 0, 4 menos 2, 4 menos 4. Bom, a gente chegou num resto de 280. O que a gente faz agora? Não dá para dividir 280 por 1400. O que a gente faz? Essa parte muita gente se confunde, se você muitas vezes não treinou muita divisão na sua vida. A gente precisa colocar um 0 aqui. Com certeza, para continuar a divisão. A questão é, eu coloquei um 0. Eu preciso pôr outra vírgula, eu preciso pôr um 0. O que eu tenho que fazer agora? Então vamos lá. Essa é a situação. 280, não dá. Vou colocar um 0. Eu posso pôr esse 0? Sim ou não? Acho que sim. Sim. No caso acho que é 2.800, sim. Sim. Eu preciso fazer alguma coisa? Precisa colocar um 0, não é? Então, vamos lá. Quando eu passo a subtração, eu chego nessa situação, eu posso colocar um 0 de graça aqui, sem precisar fazer nada. Se eu precisasse, numa outra situação, eu coloquei o primeiro 0, eu colocar um segundo 0, aí pro segundo 0, eu colocaria um 0 aqui. Como eu estou nessa situação, eu colocando o primeiro 0, que é de graça, eu consigo continuar a divisão, eu não preciso fazer nada, tudo bem? Eu só busco quantas vezes o 1400 cabe dentro do 2800, que é 2 vezes. 2 vezes 1400 dá 2.800. 0, 0, 0, 0, 8 menos 8, 0, 2 menos 2, 0. Beleza, ó. Cheguei em resto 0, acabou a divisão. Ou seja, 1,848 dividido por 1,4 é igual a 1,32. Agora vem a questão do sinal.
A questão do sinal é, eu tenho um número negativo dividido um número negativo. Quanto que dá isso daqui? Negativo com negativo dá? Positivo. Positivo. E a divisão dá 1,32. Então, 1,32 positivo é a resposta. Tudo bem? Uhum. Dúvidas, pessoal? Não? Posso seguir? Se tiverem dúvida, podem falar. Então, aqui a gente consegue encerrar pelo menos essas operações numéricas com decimais, positivos, negativos, beleza? E a gente vai para a segunda parte, que é a parte de funções, que a gente vai começar operações com frações. Eu não vou terminar aqui agora, que eu tenho mais 10 minutos, mas eu vou começar e vai ficar exercício para vocês, tudo bem? Eu só vou fazer a introdução de frações. A gente só vai trabalhar o conceito hoje de frações. E na próxima aula a gente vai trabalhar um pouco mais com exercícios de frações, tudo bem? Eu acho que é 16h50 que acaba a aula. Ah, que a menina tinha falado que era 16h40, eu achei que era. Ah, não, é 16h40, né? Porque na verdade é 16h40, né? É 1h20 de aula. Meu Deus, não sei. Eles começam. Eu acho que era 1h10 de aula, só que os 10 minutos de intervalo, né, que deu. Algo assim. Ah, então na verdade acabaria agora a aula, né? Sim. Tá, então antes de terminar, que pena, que pena foi bem irônica, né? Foi bem irônica, mas tudo bem. Então, a parte de frações fica para a próxima aula. Eu não vou começar para não atrapalhar o próximo professor. Deixa eu mudar uma coisa aqui para vocês. Peraí, deixa eu... Opa, peraí. Quero mostrar uma outra coisa para vocês. Apresentar agora, apresentar uma janela. Aqui. Vocês estão vendo um PDF aberto? Vocês estão vendo um PDF? Que tem a minha carinha ali, num balãozinho? Uhum. Bom, eu não consegui mandar mais material, além dos que eu tinha mandado para vocês, porque eu fiquei escrevendo essa apostilinha. Estou montando uma apostilinha de matemática básica para ficar para vocês utilizarem. Então, nessa primeira aula aqui, ela tem tudo isso que a gente viu, tem as explicações e tem exercícios para vocês fazerem, parte de números positivos, negativos, tem explicações, parte de regras e sinais, como que funciona, tem a parte de divisão de números inteiros, tudo bem? A parte de divisão com números decimais também. Tem tudo que a gente fez aqui de forma explicada, alguns exemplos resolvidos, e exercícios para vocês fazerem. Tem a parte para vocês treinarem também. É bem repetitivo, não tem como aprender essa parte de matemática se não treinar bastante. E tem no final alguns exercícios de vestibular, principalmente Enem. E dá para pegar alguns exercícios relacionados a isso. Depois a gente conversa pelo grupo do WhatsApp, eu vou levantar lá uma questão, se dá para a gente marcar uma outra aula durante a semana, para a gente continuar essa parte de matemática básica, porque é muito ruim a gente se ver uma vez por mês. Eu quero aproveitar essa questão do vídeo aí que o pessoal fez, para a gente conseguir se ver pelo menos uma vez por semana, para a gente tirar as dúvidas, treinar. E é isso, pessoal. Agradeço de coração aí pela atenção, o pessoal que participou. Se protejam aí com o coronavírus, né? E estudem, aproveitem para estudar, porque a gente não sabe o que vai acontecer ainda com os calendários de vestibular. Aproveitem esse tempo aí para colocar as matérias em dia. Novamente, se precisarem tirar alguma dúvida, podem me chamar, podem me procurar pelo Instagram, @prof.merles, podem me tirar dúvida por lá, se quiserem também, tá bom? Pessoal, é isso, agradeço para vocês, acho que é a próxima aula do David, e é isso. Bom final de semana para todos, qualquer coisa é só chamar, beleza? Beleza, Obrigada. pessoal, falou, até mais.
Até.